por que Arthur não recuperou seu braço? Afinal, Galland e Melascola estão mais fortes ou mais fracos que antes? E Percival vai entrar no seu modo Berserker ou não? Bora responder essas perguntas e muitas outras neste super vídeo. Bom, eu já cheguei a comentar sobre isso em alguns outros vídeos, mas ainda assim notei que tinham muitas pessoas que ainda não sabiam o motivo do Arthur não ter restaurado seu braço. E não é porque ele não pode fazer isso, mas sim porque ele simplesmente não quer. E isso foi respondido pelo próprio Nakaba nesse databook especial. O Nakaba nos conta que com o poder do caos, Arthur pode regenerar o seu braço. No entanto, ele escolheu não fazer, pois foi uma forma que ele encontrou de não se esquecer da sua dor e da sua fraqueza por naquele momento não ter sido capaz de proteger seu reino. Então, essa seria a sua punição, a forma de honrar seu povo. Portanto, quando Arthur recriar novamente seu braço, quebrando nesse tal juramento, é sinal de que as coisas irão ficar bem tensas. E como a gente já havia especulado, realmente os mandamentos estão sendo usados por Arthur como meras armas de combate. Com isso, ele acaba não precisando enviar seus cavaleiros para um combate direto e suicida contra o reino de Leones. Portanto, os mandamentos são uma mera distração. Eles estão ali para gerar o caos com seus poderes, para assim permitir que o segundo encapuzado consiga cumprir com seu objetivo, que até então é provavelmente eliminar o Bartra, que concede ao reino de Leones uma importante vantagem contra Arthur. Só que o Arthur não esperava que os dois ex-mandamentos fossem lutar contra os 4 cavaleiros do Apocalipse, pois sua intenção era fazer com que os 2 mandamentos chamassem a atenção do Meliodas, pois como o próprio Gilthander disse, apenas um Meliodas ou outros pecados capitais poderiam enfrentar aqueles monstros. E com o Meliodas sendo forçado a ir para o campo de batalha, o Bartra de uma certa forma ficaria vulnerável, e isso iria facilitar muito a missão de eliminá-lo. Mas eu ainda acho que a Elizabeth estando ali seria o suficiente para protegê-lo, ao menos que ela de fato não esteja no reino de Leones, o que faria mais sentido dentro desse contexto. E por falar no segundo encapuzado, a gente já chegou a comentar recentemente sobre a sua possível identidade. E Jericó e Dead Pierce foram as 2 possibilidades que a gente comentou. No entanto, após este último capítulo, um fato me chamou a atenção, pois algo extremamente raro de acontecer pôde ser visto neste capítulo. O Arthur sem a Merlin do seu lado, logo num momento tão importante como esse. E olha só a trama, como seu plano de atrair o Meliodas não deu muito certo, ele preocupado com o segundo encapuzado, resolveu ir para Leones, sobre o pretexto também, claro, de avaliar pessoalmente a força dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, somado a este fato, mais a questão do próprio Meliodas decidir permanecer no castelo protegendo o Bartra, mesmo com Galland e Melascola causando caos em Leones, nos faz deduzir que somente ele seria capaz de deter essa pessoa misteriosa. Com isso, fica quase impossível não imaginar que esse encapuzado não seja a Merlin. Ah, mas Marcelo, tem um detalhe muito importante que invalida esta possibilidade, pois a Merlin pode se teletransportar, então não faz sentido ela sair correndo por Leones, até porque isso é algo que a gente nunca viu ela fazer antes. Mas aí que tá, justamente por ser algo improvável da gente ver a Merlin fazendo, é que o Nakaba fez desta forma, para nos afastar dessa possibilidade. E ele pode depois muito bem inventar uma desculpa qualquer.
Portanto, não acredito que apenas este pequeno detalhe invalide todas as outras pistas que nós já temos. E o que irá acontecer com os ex-mandamentos? Eles não parecem estar muito mais fortes do que eram antigamente. Ou será que, na verdade, os adversários que eles estão enfrentando são muito mais poderosos que os pecados eram naquela época? Bom, eu diria que um pouco dos dois. Na verdade, acredito sim que eles estão muito mais fortes do que eram antigamente, pois agora, além do próprio poder demoníaco, eles possuem também parte do poder do caos, que, como a gente viu, amplificou suas habilidades. Além disso, eles realmente não sofreram nenhum dano sério até agora, e não fizeram tudo o que podem com suas magias. Então é um pouco semelhante ao início da luta do Ban contra eles, onde ele conseguiu mexer com eles por um tempo, mas no fim não conseguiu derrotá-los. Emeláscula inclusive traz a ideia de que os dois podem estar um pouco fora de forma, de prática, apesar de ser uma desculpa bem mais ou menos. E aliás, foi bem interessante ver como cada um dos 4 cavaleiros respondeu ao ataque de Galad de uma maneira diferente. Tristan usou sua habilidade de voar para criar rapidamente alguma distância, e ele, sendo capaz de cortar o casulo de Emeláscula com uma certa facilidade, poderia ser explicado assumindo que sua magia ainda é principalmente escuridão, e apenas ligeiramente modificada pelo caos, o que significa que os poderes sagrados do Tristan ainda contrariam. Já Gawain parecia ser um tanque de guerra, mas ela aguentar os socos de Galad bem logo depois da gente ver Pelgard lançá-la no céu com apenas um golpe já é um pouco mais questionável. Então será que ela agora está muito mais confiante? As palavras do Tristan e do Pelgard surtiram efeito? Ou isso, ou Pelgard é absurdamente forte para um humano. Já o Lancelot pôde vê-lo se aproximar, ou pelo menos já sabia das suas intenções, e pôde então evitar facilmente seu golpe. E por fim, Percival, como Gawain, foi atingido, mas se regenerou com a ajuda dos outros. E eu vi muitas pessoas até comentando que naquele final ele poderia estar entrando no seu modo Berserker. Mas eu sinceramente acredito que não. O que eu pude entender dessa cena é que seu poder realmente se expandiu como nunca visto antes. Mas isso não foi porque ele estava entrando em seu modo Berserker, e nem teria muito sentido, porque ele só entrou naquele modo antes porque acreditou ter perdido seus amigos, ou seja, no momento de total desespero emocional. Portanto, acredito que só iremos ver novamente este modo quando ele perder de fato alguém muito querido novamente. Então a expansão da sua magia está provavelmente conectada ao fato dele estar lutando ao lado de companheiros extremamente poderosos, pois, como a gente já vem especulando há um certo tempo, e provavelmente é exatamente isso, a magia do Percival não vem exatamente da esperança que seus amigos depositam nele, mas sim da força vital deles. Então seria por este motivo que aconteceu essa manifestação tão grandiosa que curou imediatamente seus ferimentos, já que agora ele está se alimentando da força vital dos demais cavaleiros. E com isso, então, eu acredito que iremos ver o Percival com muito mais poder partindo para cima dos ex-mandamentos. E assim, até passa pela minha cabeça que os ex-mandamentos podem derrotar os 4, mas eu não ficaria surpreso se eles fossem derrotados pelos 4 cavaleiros, pois com a ida de Arthur para Leones, eu creio que a trama irá funcionar melhor se eles provavelmente já estiverem mortos ou quase derrotados, pois para gerar um grande impacto inicialmente seria muito interessante ver o próprio Arthur eliminando facilmente um deles ou até mesmo os dois com um simples movimento, pois com ele matando casualmente alguns demônios de alto nível já iria meio que estabelecer o quanto poderoso ele é
em comparação com os 4 cavaleiros, pois tudo indica que infelizmente os 6 mandamentos serão descartados muito em breve, o que é uma pena, né? Pois eu realmente esperava que o Arthur e o nosso Sensei Nakaba fosse se aproveitar mais dos poderes da Meláscula e trazer de volta outros mandamentos também, mas parece que isso está ficando um pouco distante de acontecer, mas eu espero estar errado. E com o surgimento do Arthur, certamente o Meliodas seria forçado a intervir. E com ele deixando o castelo, Arthur terá de uma certa forma conquistado a vitória, já que provavelmente o encapuzado, sendo a Merlin ou não, iria obter sucesso. E um confronto entre Meliodas e Arthur seria mega interessante, e talvez até explicasse por que Arthur ainda não destruiu Liones. E eu também gostaria muito de ver o Arthur interagir um pouco com Gawain, já que ele achou a ideia da sua sobrinha ser um dos 4 cavaleiros tão divertida. E sobre este fato tão contraditório, nós vamos conversar em outro vídeo bem especial. Vamos tentar entender se Gawain de fato é sobrinha do Arthur ou não. Então deixa aí nos comentários o que você acha disso e também sobre tudo que a gente conversou neste vídeo. Será que os mandamentos serão derrotados? Por quem? E quem é o segundo encapuzado? É a Merlin ou não? Bora continuar nossa conversa aí nos comentários e eu espero, claro, ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!